Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Mara, idade 28 anos, faxineira. Eu nasci numa família paupérrima, de mãe solo, né? E ela tinha 6 filhos. Eram 4 meninas e 2 meninos. Então, desde os meus 15 anos, eu já trabalhava para ajudar em casa. As minhas irmãs também. E os filhos homens não. A minha mãe tinha uma necessidade muito estranha de passar a mão na cabeça daqueles meninos. Do mesmo jeito que ela passou a mão na cabeça do meu pai e teve 6 filhos, sendo que no primeiro ele já fazia coisas absurdas com ela, que eu não sei como ela conseguiu suportar e ter tanto filho um atrás do outro. Bom, com as mulheres ela queria trazer uma ideia de que a gente tinha que trabalhar, ser independente, correr atrás de tudo. Mas isso eu acho que foi muito cedo. Eu só tinha 15 anos e ela já me levava na casa de outras mulheres para fazer faxina. Ela me deixava lá e me buscava à noite com dinheiro. Às vezes eu dormia uma semana ou fim de semana na casa dessas mulheres e às vezes ficava o mês inteiro e ela só ia para buscar mesmo o dinheiro. Eu não consegui sair desse ciclo, até porque eu não tinha dinheiro na minha mão. Eu só comecei a pegar mesmo dinheiro na minha mão lá para os meus 18, 19 anos, mas a minha mãe ficou muito doente e faleceu quando eu tinha 20 anos. Foi aí que eu posso dizer que eu comecei a ter alguma independência de ter o meu dinheiro, que era muito pouco. Aos poucos eu fui procurando outras patroas que pagassem mais, mas as que pagavam mais você tinha que dormir lá e eu acabei aceitando, né? Uma que era bem rígida, na verdade. Ela era evangélica, tinha várias questões com roupa, eu não podia comer na cozinha, esquentar a marmita só se não tivesse ninguém. Às 10 horas eu já tinha que estar no meu quartinho e não podia sair para lugar nenhum e nem voltar mais tarde. Eu não tinha a chave de casa, tomar banho eu tinha que avisar, tinham várias regras bem parecidas até com a escravidão, eu diria. Mas ela me pagava aquilo que dava para eu sobreviver. As minhas irmãs, cada uma foi para uma região diferente do Brasil. E a gente perdeu o contato, assim, pelo menos de uma querer ajudar a outra. Não. Os meus irmãos, eles morreram cedo, né? A maioria por causa de droga ou na mão da polícia. A minha mãe assistiu todos eles morrer antes de ir embora. Essa mulher pelo menos pagava para eu aguentar. E eu acabei fechando a maioria dos serviços com ela. Então ficava mais no quartinho lá que ela tinha para mim. Passava roupa na casa de uma outra mulher também, mas ela sempre ficava cobrando o horário para eu voltar. Ela queria exclusividade. E pagava por isso, vai. A minha diversão era ficar no meu quartinho, assistindo coisas no celular. Eu gostava muito de ver coisas sobre novela que já tinha passado e que ia começar a repassar de novo, é assim que fala. E aí eu gostava muito da do Clone. Sempre que tinha alguma coisa no YouTube, eu tava comentando. E tinha um marroquino que ficava sempre opinando, assim, sabe, nessas coisas. Mas ele falava que era marroquino, só que falava tudo em português. E era um português muito bom. Aí eu lembro que uma vez eu fiquei assim, tipo, vou perguntar, né? Por que que você fala português, já que você insiste tanto em afirmar que é marroquino e com tanto orgulho e não sei o quê? Eu lembro que a gente começou a conversar por causa disso. Que ele me explicou que ele já tinha namorado uma brasileira, que ele já tinha, na verdade, quando ele saiu do Marrocos, o primeiro país que ele tentou a vida foi o Brasil, mas que não tinha dado muito certo, então ele migrou para os Estados Unidos. Mas que ele ficou muito tempo no Brasil a ponto de conseguir aprender português. Eu comecei a conversar com ele porque a vida dele parecia uma história de novela e eu gostava de histórias de novela, principalmente das que tinha superação, já que eu não tinha superado nada ainda na minha vida, mas lá dentro do meu coração eu sentia que um dia eu ia conseguir crescer e mudar toda essa vivência minha que eu nunca tive oportunidade nem de imaginar que eu poderia mudar.
Ele me contou que passou fome no Brasil, mas que passou mais fome e dificuldade nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ele praticamente trabalhava sem comer e sem parar de trabalhar, não tinha hora para descansar. Ele disse que foi muito difícil tentar uma casa lá e tentar se estabilizar, mas que quando ele conseguiu também foi a melhor coisa que ele fez da vida dele. Valeu muito a pena todo o sofrimento que ele passou antes. O primeiro trabalho dele era como servente, e de servente ele conseguiu começar a trabalhar em um posto de gasolina, onde ele chegou a virar gerente da lojinha do posto. Mohamed, idade 46 anos, gerente em posto de gasolina. Mas antes disso, ele tinha aceitado todo tipo de trabalho que eu pudesse imaginar, porque ele não podia sair de lá, senão também ele perdia a oportunidade de, depois de anos, conseguir o tal do Green Card. Cada pouquinho de tempo à noite, ele me contava uma parte dessa história. E eu ficava muito ansiosa para o próximo capítulo, era como se eu estivesse acompanhando uma novela mesmo. E eu não conseguia falar com ele muito tempo porque eu trabalhava o dia inteiro. Eu acordava às 5 horas da manhã e ia dormir 10 horas da noite. Só que a minha patroa começou a exigir que eu ficasse mais tempo trabalhando, tipo até meia-noite, 1 hora da manhã. Ela começou a colocar mais serviços além do da casa. Cuidar das crianças, ver lição de escola das crianças, dar banho nas crianças, até carpir jardim teve uma hora que eu tava fazendo. Já tava ficando insuportável, não tinha mais como eu sozinha aguentar tudo aquilo. Ela tinha que contratar mais pessoas. Mesmo que ela me pagasse, eu não ia conseguir dar conta, eu ia ter que varar à noite, porque eu começava a fazer os serviços que não eram meus, que ela pedia durante o dia, e depois à noite eu tinha que dar conta do serviço da casa que estava parado, porque ela pediu para eu fazer outras coisas que não tinha nada a ver com o que uma faxineira tinha que fazer de verdade. Eu comecei a contar para ele a minha situação e ele falando que isso era um absurdo, porque ele percebeu que no Brasil, mesmo que a gente se esforçasse, chegava uma hora que o retorno não vinha. Que eu devia começar a pensar, talvez em tentar até ir para os Estados Unidos, porque lá você podia ralar a bunda no chão, mas depois o resultado, em alguma época da sua vida, você ia ter. E eu ri, né? Eu falei, você tá louco, eu não sei uma palavra em inglês, não tenho visto, não tenho nada, eu só tô falando que eu não quero trabalhar até meia-noite, até 10 horas tá bem pra mim, né? Não é pra tanto também pra mudar pro outro lado sei lá onde que era, do mundo, do país. Essa mulher, ela não só usou de mim, como ela pegou e deu um pé na minha bunda, ela me mandou embora. Eu fiquei só com a moça que eu passava roupa, e que às vezes ela nem deixava eu ir passar roupa, porque parecia que ela era obcecada de ter uma pessoa para fazer tudo para ela na vida dela. Aí eu contei para essa moça, né? Essa moça me ajudou um tempo de eu ficar lá, e parece que tinha uma vizinha que tinha acabado de ter neném que precisava de ajuda. Eu comecei a ajudar essa vizinha também, que era uma mulher muito tranquila, muito moderna, me deixava livre para fazer tudo que eu queria. E conforme a neném foi crescendo, eu fui ficando com a neném para ela voltar a trabalhar. Então eu ficava com a neném e também arrumava a casa. E continuei conversando com o marroquino. Eu lembro que teve um mês até que ele mandou dinheiro para mim, porque não tinha da onde eu tirar, eu ganhava um pouco mais, né, quando eu tinha a outra patroa que me deu o pé na bunda. No começo eu fiquei assustada quando eu fui mandada embora, mas depois foi a melhor coisa que ela fez, porque a outra mulher não me pagava tão igual ela, mas eu tinha tempo para cuidar de mim, eu podia comer, eu podia tomar banho a hora que eu quisesse, eu tinha um tempinho para respirar. Tanto que eu comecei a falar com o Mohamed muito mais vezes, muito mais tempo. Eu podia colocar o celular na pia, lavar a louça e continuar conversando com ele. Quando eu comecei a fazer isso, que eu comecei a arrumar a casa e deixar o celular sempre em algum ponto específico para conversar com ele começou a me cantar. Ia falar que ele ficava hipnotizado de me ver fazendo as coisas, que eu fazia com muito amor, que eu passava uma beleza e que ele queria ficar ali o dia inteiro observando se ele pudesse. E, gente, eu nunca recebi elogio nenhum de homem. Pra falar a verdade, eu nem lembro quando que foi o meu último namorado, que me deu na minha cara e ainda se eu não tivesse corrido atrás, ele teria me engravidado. Eu não tinha essa referência.
E eu comecei a me achar dele ficar falando, né? Nossa, olha, quando você abaixa, nossa, não sei o quê. Ficava falando essas coisas. E assim, eu tava sem maquiagem, não tinha maquiagem nenhuma, cabelo todo pra cima, toda bagunçada, suada, com a mão suja de limpar as coisas. E ele lá me elogiando e eu comecei a gostar. Aquilo me fazia bem, me dava até força mais pra fazer. Eu começava a limpar melhor e com mais tempo e mais cuidado, porque ele tava lá no vídeo me observando também, sabe? O número de ligações do Mohamed começou a aumentar e eu comecei a fazer de propósito. Então eu deixava as coisas cair pra pegar, abaixava na frente da câmera, mostrava o decote. Tá, vocês podem achar um absurdo, mas era um momento de diversão meu. Era um momento que eu me sentia desejada, que eu recebia elogios, que eu sorria, que me dava energia. Depois de uns 3 meses assim, ele falou que ia me dar uns presentes que eu podia escolher, mas no link que ele me mandasse. Era um link que ele podia comprar coisa aqui no Brasil e chegava pra mim. Eu fui abrir o link e era de lingerie. Menina de Deus, as minhas lingerie era tudo bege, umas coisas assim bem ralé, bem já esgarçada. E ele falando que eu podia escolher a lingerie que eu quisesse, e não era uma só não, era quantas eu quisesse. Mas era uma mais bonita que a outra, tinha preta, tinha vermelha, com renda, transparente. Eu fiquei assim que eu não sabia nem o que eu pegava e o que eu não pegava. E ele falava, ah, não precisa escolher não. Vai só me mostrando o link de cada um ou o número, o código que eu vou comprando para você. Foi uma compra gigante. Ele disse que ele só queria que em troca eu fizesse fotos e mandasse para ele. Quando eu comecei a fazer essas fotos, ele ficou louco, perdidamente apaixonado, falou que queria casar comigo, me pedia foto toda hora e que tinha que dar um jeito da gente ficar junto. Eu falei, tá, vem pro Brasil, né? Você já veio uma vez. Só que aí ele me explicou que ele não podia vir, ele não podia sair dos Estados Unidos, senão ele perdia a oportunidade de concluir o tempo que ele tinha que ficar lá para ter o tal do green card. Dentro da situação que ele estava, a única forma era se eu fosse para os Estados Unidos. E não tinha como. Não tinha dinheiro, ele falou que me ajudava, mas eu não tinha visto. Como que eu ia tirar esse visto? Ele falou que ia conversar com um amigo dele, que foi o que conseguiu que ele entrasse nos Estados Unidos. Eu não sei muito bem como que era isso, mas era por alguma fronteira e por terra, e aí eu tinha que fazer algumas coisas que o amigo dele mandasse, e que aí eu ia conseguir entrar sem precisar desse visto, mas depois eu tinha que entender que eu não ia conseguir mais sair de lá, porque se eu saísse eu ia ser pega, até eu conseguir o tal do green card ou um documento de registro. Eu não entendia muito bem, eu deixei isso na mão dele, mas era assim, eu tinha que pegar minhas trouxas, ir para algum país, Uruguai, Paraguai, alguma coisa assim. De lá esse amigo dele me encontrava, ele ia pagar uma quantia e eu não sei como que eu ia conseguir chegar nos Estados Unidos em alguma hora. Parecia uma coisa de contrabando até. Eu não entendia muito não, mas como ele falou que tinha conseguido, que um monte de gente conseguia, eu não vi perigo. Eu confiei nele e falei, ah, vamos tentar. E aí eu comecei a ficar super animada, porque acho que em um mês tal ia conseguir resolver tudo e eu ia conseguir ir para os Estados Unidos. Aí eu comecei a procurar coisa dos Estados Unidos na internet, comecei a conversar com um monte de gente falar que eu ia. Aí eu conheci uma mulher que era uma brasileira que já morava lá nos Estados Unidos. E eu comecei a conversar com ela e eu falei pra ela, né, que eu ia, que eu tava pra ir, mas que era bom, né, se eu conhecesse alguém lá. E aí ela me contou, né, me falando, mas como é que você conseguiu o visto, que você falou que é faxineira, né, como é que foi? E aí eu expliquei pra ela isso que o marroquino tinha me falado. Eu lembro que ela se assustou bastante, falou, não, você não pode, isso é crime. Se não der certo, você vai presa. Eu não sabia que, tipo, dava prisão isso, não. Achei que só me devolvia pro meu país, assim. Aí quando ela começou a, sabe, falar umas coisas bem pesadas. Eu falei, bom, então acho que é melhor eu não ir assim falar com ele. Aí fui falar com ele, ele falou que não tinha tanto risco assim, que eu não precisava me preocupar. Mas aí eu não aceitei, falei, não, não vou desse jeito não. Porque ela começou a falar umas coisas assim bem, sabe? Eu falei, não, imagina, sem dinheiro ainda presa, o que eu vou fazer da minha vida depois? Não aceitei não.
Aí ele falou que ia haver um outro jeito, então, de me ajudar, então que eu tirasse o visto. Mas, gente, como que eu ia tirar o visto? Me falando que tinha as irmãs do amigo dele que tinha ido pra lá desse jeito, que tinha dado tudo certo. E eu não fiquei meio assim. Eu não era também qualquer faxineira, tá? Eu tinha lá aquele e-mail, né, que era aquela empresa, porque depois que eu entrei na casa dessa mulher, eu consegui, tipo, ir pra outros lugares também faxinar. E meio que eu fiz uma empresinha. Eu era registrada, tudo bonitinho. E aí ele falou que podia pagar uma assessoria, alguma coisa assim, para eu tentar tirar esse visto. Que ele ia dar o dinheiro também para tudo que precisasse. Eu não tava confiante, porque eles falavam que tinha que só aprovava gente rica, sabe? Mas essa assessoria, eles direcionaram para várias coisas, assim, o dinheiro que tinha que ter na conta, o que eu tinha que falar. Essa amiga, essa mulher que eu conheci, ela falou que podia ajudar, falando que eu ia ficar com ela, que não tinha problema nenhum. E aí ela acabou me ajudando mais que ele também nessa parte de assessorar. Ela disse que era melhor porque ela já tinha o green card e ele ainda não tinha. Então, se falasse que ia ficar na casa dele, talvez desse alguma dúvida. Eu não sei, eu só sei que eu consegui o visto. Eu consegui. Todo mundo que eu comentava falava, isso é um milagre, isso é muito um sinal, porque uma mulher pobre é muito difícil deles aprovarem. Lógico, né, que eu coloquei dinheiro na conta, fiz algumas coisas, tinha registro de trabalho aqui por um tempo, mas mesmo assim, eu acho que foi sorte. Foi um perrengue todo, sabe? Eu não sabia inglês para chegar para falar na imigração, foi uma loucura. Eu não sei como é que eu cheguei, mas eu cheguei. Na casa, quando eu cheguei na casa dele, gente, a casa deles, mesmo ele sendo pobre, é uma coisa assim moderna, bonita, sabe? E aí, chegando lá, tinha um moço, que eu vi que era um moço bem mais novo, né? Parecia aquele boneco da Barbie, o Ken. E ele era o Noah, que ele disse que era um primo novinho que tinha chegado lá para conseguir ficar nos Estados Unidos também, que ele estava ajudando, mas que eu não precisava me preocupar, porque logo ele ia até a casa dele. O Noah tinha uns trejeitos, era bem delicado, parecia até que passava gloss na boca. Eu percebi, ele era árabe, então eu percebi que na verdade o Noah estava lá nos Estados Unidos porque ia ser melhor para ele do que no Marrocos, porque parecia que ele tinha um jeitinho de viado. Desculpa eu usar essa palavra, gente, mas é esse jeito que eu aprendi. Nos primeiros dias eu ficava lá trancada. O Noah já sabia porque ele falava mais árabe, mas ele sabia falar um pouco de inglês para praticar também. Eu ficava trancada lá, a única coisa que eu podia fazer por ele era arrumar a casa, né? À noite, o que acontece que foi muito interessante, a gente não dormia no mesmo quarto. Tinha um quarto pra mim, ele deixava o Noah dormir no outro e ele dormia na sala no sofá. Só que eu acho que na terceira noite, que eu acordei assim, que eu fui no banheiro, eu vi ele saindo do quarto do Noah. Falei, o que tá acontecendo? Tá passando mal? Ele falou que o Noah tinha crise de pânico, então às vezes ele ajudava o Noah a cuidar disso. Ele ficava super feliz quando ele chegava com a casa toda limpinha, que tinha comida. Só que aí ele me pediu um favor, ele falou que queria que eu deixasse pra limpar a cozinha quando ele tivesse à noite. Eu falei, ué, mas eu vou ficar o dia inteiro aqui, né? Por que eu vou deixar? E aí ele falou que, na verdade, ele tinha criado meio que um fetiche com isso, que ele gostava de me ver limpando. A gente não tinha casado ainda, não tinha beijado, não tinha se tocado. E ele falava que ia ficar só me observando de longe, sentado. Acontecer isso, eu deixava a cozinha para limpar à noite, ele sentava lá, ficava falando, nossa, como a sua pele, ai, abaixa mais assim, ai, eu gosto desse seu perfil, ai, porque o seu cabelo, prende seu cabelo pra eu ver a sua nuca, ficava falando essas coisas enquanto eu tava lá limpando a cozinha. Eu não contava essa parte, né, pra brasileira que eu tinha conhecido que morava lá, mas eu continuei o contato com ela. Ele também, nesse começo, não falou rapidamente em casar, que eu achei que era uma coisa que precisava de documento, que tinha que ser logo, mas não. Mas assim, ele me tratava muito bem, ele comprava as melhores comidas, as melhores roupas, tudo que eu precisava. Depois de umas 2 semanas, ele falou de lua de mel. Eu falei, ah, que bom, né? Eu fiquei com medo de falar e de achar que eu tava pressionando.
Aí ele falou que a gente ia sair pra comprar as coisas da minha lua de mel. E aí a gente começou a sair numas lojas, gente, sério, bem de gente rica, assim. E era de lingerie, baby doll, pijama. Deu um trato, assim, sabe, no meu cabelo e pele. Cuidou de mim, cuidou, assim. Se eu quisesse fazer academia, ele... É que eu fiquei com medo, né? Aí ele disse que também era melhor, ele gostava, que eu não fizesse academia na rua. Mas que ele pegava uns vídeos lá, né? Na TV, e aí eu podia fazer esses vídeos. O YouTube entrava na TV. Aí eu conseguia fazer as coisas de ginástica, comprou pezinho, comprou um monte de coisa para eu cuidar do corpo. A comida também, ele sempre dizia, apesar de lá ter bastante besteira, ele fazia eu comer as coisas mais saudáveis. Ele ficou horas e horas na maior paciência escolhendo pijama, lingerie, baby doll, roupão, sabe? Com todo o detalhe, tocava no tecido e se a cor combinava com a minha pele. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Não entendi o que estava acontecendo, mas estava gostando muito. Com o tempo de eu fazendo, limpando ele e observando, ele falou que queria me gravar. E aí ele pedia pra eu ficar fazendo umas poses assim, pra ele gravar. Eu não levava jeito pra isso, mas ele falou que eu ia aprendendo com o tempo. Fui aprendendo mesmo. E eu estranhei, né? Eu falava, mas você não quer me beijar? Você não quer me tocar? E ele falava, não, isso só depois do casamento. E eu tô me satisfazendo com você assim. E eu ficava com vergonha. Eu fazia tudo isso, mas quando eu tava de costas, né? Eu não virava pra ver se ele tava, né? Se satisfazendo mesmo. E aí, quando ele pedia pra eu fazer as poses, eu também não tinha tempo de eu ficar olhando ali o que ele tava fazendo, o que ele não tava fazendo de verdade. Eu ficava com o olho baixo, eu ficava com vergonha. Depois de um tempo assim, à noite de novo, eu peguei ele saindo do quarto do Noah. Mas dessa vez, ele não tava vestido, ele tava só de cueca. E aí, eu assimilei que ele fazia coisas com o Noah. E ali eu fiquei petrificada. Eu não conseguia me mexer. Mas matutei a noite toda e falei, não, de manhã eu vou falar que eu não quero mais, que eu vou embora. Porque ele não se mexia pra casar. E aquilo ali deu muito a entender que os dois eram um casal. Eu fui conversar com ele, depois que ele chegou do trabalho, e ele falou que eu não podia ir embora. Eu falei, ah, como que eu não posso ir embora? Ele falou, você tem dinheiro pra ir embora? E aí, na hora, me veio a brasileira na cabeça, né? Eu falei, não, mas então eu vou pra casa de uma amiga. Ele falou, não, você não vai. Porque, olha, eu tenho aqui todos os seus vídeos de quando você tava no Brasil e mais o que você fez aqui. E se você for embora, eu vou jogar isso na internet e vou mostrar pra todo mundo. Eu fiquei desesperada. Eu falei, mas por que você tá fazendo isso comigo? O que você quer comigo? Você é louco? Você falou que queria casar, você fez toda uma confusão pra eu vir pra cá. E aí ele me explicou que, na verdade, esses vídeos já estavam na internet, mas que pra minha sorte, eu podia ficar tranquila, que era um conteúdo privado, que ele vendia. Tinha um site que ele, não sei se ele estava construindo, ou se ele conhecia alguém, eu não entendi muito bem, aonde homens acessavam mulheres de lingerie limpando a casa. E eles pagavam para assistir isso. E ali ele deixou bem claro que eu estava sendo uma fonte de renda para ele e que ele não ia abrir mão disso porque ele sabia que isso ia crescer e que eu ia colaborar. Até porque senão eu iria passar fome, ia ser exposta na internet e ele ia me jogar na rua. Ele ainda falou que tinha contato com traficantes e que se eu falasse para essa minha amiga qualquer coisa, ele ia matar eu e ela. Depois que ele abriu todo o jogo, ele e o Noah praticamente produziam um lugar para eu gravar e aos poucos ele foi pedindo para eu tirar a lingerie. Eu queria que tivesse parado aí, mas não. Ele começou a dizer que tinha amigos e clientes particulares e que eu iria na casa deles limpar a casa com lingerie ou sem lingerie para que eles assistissem. E esses caras eram caras nojentos, grotescos,
que falavam coisas absurdas, que exigiam que eu ficasse em poses nojentas por mais de 5 minutos, que fotografavam, que filmavam, e não tinha nenhum homem ali, nenhum segurança para me defender. Não tinha nada, nem ele mesmo ficava. Era feito tudo aquilo que eles queriam, sem tocar em mim, mas de uma forma psicológica e emocional tão invasiva, e de desejos e coisas que às vezes eles até traduziam em português para eu entender. Eu só sabia nessa época, já há um tempo que eu estava lá, eu sabia coisas básicas já em inglês, dava para entender. Mas eles faziam questão de traduzir algumas para que aquilo me invadisse. Todas as noites eu tomava banho, eu me esfregava, eu chorava, tentando limpar o quão suja eu estava me sentindo, mesmo que ninguém me tocasse. Eles faziam de uma forma que eu me sentia um lixo. Eu tinha câimbras, eu tinha dores de ficar tempos na posição, porque além de limpar a casa, eu ainda tinha que fazer poses, eu ainda tinha que ser sensual. E tudo isso, a maioria das vezes, sem roupa ou tirando a roupa. O Mohamed e o Noah, um menino bem mais novo que ele, 20 anos mais novo que ele, eram um casal. E eles estavam ali lucrando comigo. Foi para isso que eu fui. Não existia nenhum casamento. E ele disse que se eu ficasse clandestina lá, era melhor. Que algum tempo depois eu ia conseguir o meu green card. Mas eu sabia que, na verdade, se eu ficasse lá clandestina, era mais fácil para ele. Que não ia ter como achar os meus documentos, que eu não ia conseguir sair de lá e ia ficar presa para que ele lucrasse o que ele quisesse, o quanto ele quisesse comigo. Até eu entender que o Mohamed não tinha todo esse poder em cima de mim, de que eu poderia fugir disso, de que eu poderia contar para essa mulher que me ajudou no começo, de que ele não faria nada comigo, demorou muito, porque eu cheguei no país totalmente dependente dele. E eu tinha medo, muito medo. E também não tinha tempo de respirar, era ir na casa desses caras, ficar totalmente exausta. Eu tinha nojo, assim, suando, enfim. E o que eu vi eles fazendo enquanto eu tava limpando a casa, né? Porque eles não só gravavam, eles, né, se tocavam lá. Além disso, eu ainda chegava em casa e tinha que gravar conteúdo pro site, porque era um site onde as pessoas pagavam para assistir, o material para que as pessoas me escolhessem para que eu fosse trabalhar desse jeito na casa delas. Eu não sei se isso era legal ou não nos Estados Unidos. Eu sei que teve uma hora que eu não aguentei mais e eu mandei mensagem para essa mulher e eu comecei a contar tudo. E ela ficou assim totalmente assustada, porque ele me levava até lá, me buscava, me deixava em casa, eu não atendia a porta para ninguém, eu não podia chegar perto. E ele ainda achava que, apesar de eu ter um básico de inglês, ele achava que eu não sabia tanto quanto eu sabia. Ele nunca se preocupou em tomar meu celular, ele disse que qualquer coisa que eu falasse, que eu pedisse ajuda, a primeira coisa que ele ia fazer era espalhar todo esse conteúdo. E não só assim na internet por nada, ele me mostrou uma coisa que eu não sabia. No YouTube, se vocês colocarem o título limpando a sala, lavando o banheiro, vocês vão ver que tem mulheres fazendo isso, brasileiras, por visualizações. E o YouTube não bloqueia. E como o texto e como o título é limpando a casa, limpando não sei o quê, às vezes a plataforma do YouTube não consegue bloquear. E enquanto isso, elas ganham muitas visualizações e ganham dinheiro com isso. Então ele disse que ele também colocaria no YouTube do Brasil. Enfim. Chegou uma hora que eu mandei mensagem para essa brasileira, me tremendo, mas mandei. E ela ficou abismada e não sabia. Ela disse que ia denunciar, mas que achava
que era melhor denunciar depois que eu conseguisse sair de lá. Até hoje eu devo a minha vida a essa mulher. Essa mulher não era nada minha, ela me conheceu na internet, não tinha por que ela acreditar em mim. Ela me ajudou aí, acho que também ela sentiu culpa, porque, querendo ou não, ela deu o endereço dela e também talvez ela seria responsável pelo que estava acontecendo. Ela teve a ideia de pedir para um amigo me contratar pelo site. E foi assim que eu consegui ter acesso ao amigo dela, a ela, e a correr atrás de denunciar o que estava acontecendo. Só que eu fiquei com muito medo de denunciar, porque eu não tinha documentação lá, já tinha passado o tempo que eu estava lá. E eu não quero abrir aqui para vocês como que eu finalizei e resolvi isso, porque alguém pode me identificar aqui e pode querer me prejudicar de alguma forma. Eu só posso dizer que eu ainda tô nos Estados Unidos. Assim que eu consegui contato com esse amigo dela, o Mohamed e o Noah desapareceram. Eles não fizeram mais nenhum tipo de ameaças, eu não consigo encontrar eles nas redes sociais. O endereço que eles moravam, eles não estão mais. Eles desapareceram do mapa e ninguém veio pra me matar e nem nada que ele falou que ia fazer. Também não vi conteúdo meu na internet. O link do site de cadastro que esse cara fez, que esse amigo dela fez pra me contratar, simplesmente sumiu. A plataforma com os meus vídeos simplesmente desapareceram. Eu não sei explicar o que aconteceu, como que ele fez isso, por que que ele fez isso. Mas eu também não posso abrir para vocês como é que eu saí dessa, até porque isso pode me prejudicar ainda aqui nos Estados Unidos. Também não posso falar por quê. O que eu posso dizer é que eu tô bem aqui, não tenho mais contato com eles e estou fazendo de tudo para ficar legalmente e para resolver toda a situação. Se tiver que denunciar, depois disso eu vou denunciar, mas eu preciso primeiro resolver questões que não me prejudiquem nem no país e nem no Brasil. Gente, primeira coisa, digitem no YouTube, lavando roupa, limpando a casa. Vocês não têm noção da quantidade de vídeos de mulheres que tem aqui, fazendo isso com a bunda virada, com shorts curtinho e o tanto de visualizações. Eu não sabia disso, gente. Outra coisa, eu não sabia que tem sites, parece que o primeiro site criado foi um site escocês, onde mulheres vendem os seus trabalhos de faxina, de lingerie ou fazendo topless. E nos Estados Unidos tem mulher ganhando mais ou menos uns 10 mil dólares por mês cobrando para fazer faxina na casa dos caras dessa forma. Imagina o quanto que Mohamed não tirou em cima da Mara. Mohamed nem heterossexual era. Ele nunca quis a Mara como esposa. Me desculpem eu usar a palavra viado, mas eu gosto de trazer aqui como a pessoa é de verdade, pra gente entender como nós ainda falamos vários termos de forma errada. Acho muito importante trazer isso aqui. Muito importante também a gente ficar alerta com a nossa perspectiva de vida. Às vezes a gente tem uma perspectiva de que a gente não pode crescer no nosso país, mas a gente nem enxerga as possibilidades que tem no nosso país. Quanto mais, como é que a gente vai enxergar as possibilidades que tem em um país desconhecido, seja ele qual for? Tudo que você faz na internet é público. Tudo que você faz na internet é público. Não importa que você esteja fazendo só com a sua melhor amiga, não importa que você esteja fazendo só na plataforma para melhores amigos, no privado, sempre alguém pode pegar aquilo e divulgar. Imagina com um homem que você não conhece. Ah, mas se eu mandar aquela que a visualização vai só uma vez, a pessoa não consegue gravar. Consegue. A pessoa, antes de abrir, pode ligar outro celular, gravar a tela, abrir, gravar você. Por que Mohamed sumiu se ele era tão poderoso quanto ele falava? Será que o Mohamed estava legal nos Estados Unidos? Será que quando ele disse que ia levar ela para os Estados Unidos pela fronteira, ela ia mesmo chegar nos Estados Unidos ou em outro país?
Deixem as reflexões de vocês e até a próxima história do canal.